E aí pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula para falar sobre polimorfismo, tá bom? Eu vou falar de um tópico novo, vou trazer uma questão nova também, que é a abstração, para fazer combo aí com polimorfismo. E também quero fazer algumas ressalvas entre o que a gente vai ver agora e o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu a herança com a classe pai sendo ela uma classe concreta, ou seja, a gente consegue fazer instanciação daquela classe que foi criada lá, que foi a classe de seu João, que era a classe pai, onde Clara e Miguel herdavam dessa classe. Mas agora, para a gente ver polimorfismo, eu vou estar usando uma classe abstrata, que, diferente do que eu falei lá para aquela classe concreta, que os filhos podem herdar o que lhe é conveniente, quando se trata de uma classe abstrata, os métodos que estão abstratos obrigatoriamente têm que ser implementados nas classes filhas, e a gente vai ver isso na prática. Mas, voltando ao tópico central, o que seria polimorfismo, né? Se a gente pegar a própria natureza da palavra, poli vem de muitos e morfismo vem de formas. A gente colocou um pezinho ali na sobrescrita, na aula passada, onde a gente tinha um método na classe pai, que era a classe andar, ou que era o método andar. E na classe filha, a gente usou esse mesmo método com a mesma assinatura, mas mudamos o comportamento. E isso é uma sobrescrita. Quando a gente usa o mesmo método, a gente só muda o comportamento e a gente coloca aquela anotaçãozinha ali, override, indicando que aquilo ali é uma sobrescrita de um método que está em uma classe pai. Então, sem mais enrolação, bora colocar a mão na massa, né? Vamos falar aqui sobre polimorfismo. E para essa aula, eu pensei em a gente usar um exemplo de banda, onde essa banda vai ter vários integrantes. Beleza, temos aqui a nossa banda e vamos criar alguns métodos para os integrantes dessa banda. Vamos começar aqui por public void tocar. Public void apresentar nome e public void forma de se despedir. Beleza, temos aqui 3 métodos para uma classe chamada banda e a gente já entende que no futuro esses métodos vão ser herdados por cada membro da banda, ou seja, o vocalista, o baterista, o cantor, o tecladista e por aí vai. Até então, nada mudou aqui da aula passada para essa aula. Se a gente criar aqui a nossa primeira classe, que vai estender de banda, vamos supor aqui o guitarrista, e a gente fizer aqui um extends banda e criarmos um main banda, fazendo a instanciação do guitarrista e chamando qualquer método que tenha lá na classe de origem, tipo apresentar nome, a forma de se despedir, o tocar, vamos colocar aqui tocar instrumento. Ainda continua tudo igualzinho como era antes. Mas o que eu quero falar sobre é uma classe abstrata. Vamos lá ao conceito de classe abstrata. Aqui, essa classe do jeito que está, ela é uma forminha para outras classes. Todo mundo que herdar ela vai poder usar isso aí. Ela é um molde, ela é uma classe bem genérica. Banda, pode ser banda de quê? Pode ser banda de rock, pode ser banda de pop, pode ser banda de reggae.
Tocar instrumento, pode ser qualquer instrumento, pode ser bateria, pode ser teclado, pode ser violão. Forma de se apresentar, vou colocar aqui para ficar igual de baixo. Cada um tem sua forma de apresentar, um pode entrar correndo no palco, o outro pode entrar acenando, o outro pode entrar, sei lá, dançando e por aí vai. Se despedir da mesma forma. Mas, do jeito que tá aqui, a gente sabe que a gente usa, né, para as nossas classes que estão herdando, se a gente quiser ou se a gente não quiser. E onde é que entra a grande diferença em uma classe abstrata? Quando a gente tem uma classe abstrata, e para transformar a nossa classe em abstrata, a gente vai, depois do public, colocar essa palavrinha aqui, abstract, class banda, a gente já transformou aqui a nossa classe em new mode. Mas além da classe, a gente também pode transformar os métodos em abstratos. Percebam que aqui não deu erro nenhum. Os métodos podem continuar assim, métodos que vão ter um corpo. Mas, a partir do momento que a gente pega esse abstract aqui e coloca aqui embaixo, ele já mostra um erro. Ele já mostra pra gente aqui, ó, que essa classe não pode ser abstrata. E por que ela não pode ser abstrata? Porque ela tem um corpo. E métodos abstratos não podem ter o corpo. Métodos abstratos, elas têm que ter apenas a assinatura. E a partir dessa assinatura, quando a gente for implementar lá na nossa classe concreta, que no caso seria aqui o quê? O guitarrista. Então, a gente vai fazer a implementação desse corpo. A partir dessa assinatura, a gente vai colocar um comportamento nesse método. Então, por enquanto aqui, ele vai ser apenas uma assinatura. Quando eu voltar aqui para guitarrista, agora vai estar dando um erro. Por quê? Porque eu transformei a minha classe banda em uma classe abstrata e, além disso, eu também transformei um dos métodos que estavam ali em abstratos. E a partir do momento que você tem uma classe abstrata e você tem um método abstrato, você obrigatoriamente tem que implementar esse método abstrato na classe que está herdando a classe abstrata. Então, qual é o pulo do gato aqui, né? Qual é a grande diferença? Quando você extende de uma classe que é uma classe concreta, ou seja, você pode fazer uma instância daquela classe, aí fica a seu critério se você vai implementar os métodos da classe Py ou não. Mas a partir do momento que você está fazendo um extend de uma classe abstrata, e essa classe abstrata tem ali assinaturas de métodos que também são abstratos, obrigatoriamente você precisa implementar isso nas suas classes filhas. E isso serve mesmo como um contrato, né? Faz com que quem queira usar aquela classe abstrata obrigatoriamente implemente aqueles métodos abstratos ali. Então, vamos aqui, a ideia já sugere aqui pra gente, né? Implements methods. E aí vocês percebem que ele só pediu para implementar o tocar instrumento, porque foi o único que eu transformei em abstrato. Os outros podem continuar sendo métodos concretos, ou seja, métodos que têm corpo. Mas para essa aula aqui, na nossa classe abstrata, eu vou deixar todos os métodos lá da classe abstrata como métodos abstratos também. Então perceba, a ideia já traz aqui bem bonitinho pra gente. O public void é tocar instrumento com a notação override. E aqui, sim, na classe concreta, eu posso fazer a minha implementação. Então eu vou dizer aqui que o guitarrista, ele obviamente, né, entra tocando guitarra. Entra tocando guitarra não, ele toca a guitarra. Deu uma baguncinha aqui. Pera. Ele obrigatoriamente toca a guitarra. E aí, por que isso é interessante? Porque assim, a gente está falando de uma banda. E aí, quando a gente se refere à banda, a gente se refere a uma coisa mais generalista, né? Uma coisa maior. Seria o mesmo pensamento de se referir a animal, e animal deriva de vários outros animais específicos, ou se referir a veículo, que deriva de vários outros veículos específicos, e assim, tanto banda como animal como veículo, todos eles, apesar de terem suas particularidades, à medida que a gente vai especificando,
ainda assim eles vão compartilhar características comuns. Então, por exemplo, o veículo vai ter rodas, veículo vai ter porta, veículo vai ter retrovisor, veículo vai ter o tanque de combustível, veículo vai ter assento. Então é interessante que esse molde geralzão esteja centralizado em um lugar e a partir dele você vá criando ramificações, especificações ali para o que você precisa. Mas de modo geral, digamos assim, o mais pesado, né, o que seria o repetitivo, fica tudo centralizado em apenas uma classe e você consegue fazer o reuso disso. E a partir do momento que você tem métodos abstratos, você consegue só chamar aquela assinatura ali do método, garantindo que o seu veículo vai ter aqueles pontos fundamentais que não podem faltar, e aí à medida que você implementa aquilo na sua classe concreta, você vai ali especificando, veículo tem portas, quantas portas? 2 portas, 4 portas, veículos têm rodas, 4 rodas, 2 rodas, e aí você vai fazendo esse filtro, mas o moldezão geral está pronto ali, que é a sua classe concreta com métodos concretos, ou que é a sua classe abstrata com métodos abstratos, que te obrigam a fazer essa implementação. Então é um contrato mesmo. Tipo assim, se você quer criar um cachorro, você vai fazer um extends lá de classe animal e obrigatoriamente você vai ter que ter esses métodos aí. Então bora lá. Feito isso aqui, vamos também transformar os demais em abstrato, né? E aí percebam, uma vez que eu fiz isso, obviamente vai dar o erro lá na minha classe concreta, que é o guitarrista, porque ele vai pedir também para fazer o implement dos outros métodos que agora são métodos abstratos. Pronto, fiz a implementação aqui, show de bola. Agora aqui eu só preciso chamar os meus métodos e para a gente ver alguma coisa na tela, claro que a gente tem que dar movimento a isso, né? Aos outros dois ali, tem que dar movimento, tem que dar um sentido. Então, o guitarrista toca guitarra, ele forma de se apresentar pode ser essa aqui, que a ideia sugeriu, ou eu sou o guitarrista da banda. E a forma de se despedir, vamos ver o que ela vai sugerir. Valeu, fui. Muito bom. Então, beleza, essa é a forma do guitarrista se apresentar, se despedir e o que ele toca. Então, se a gente vir aqui e rodar o nosso programa, vai aparecer aqui, ou eu sou o guitarrista da banda, apareceu 2 vezes. Porque eu coloquei 2 vezes aqui, forma de se despedir, né? De novo. Oi, eu sou o guitarrista da banda, valeu, fui, e toca guitarra. Show de bola. E aí, só para deixar mais evidente essa sobrescrita aí de método, a gente vai fazer agora o baterista da banda. Da mesma forma que a gente vai fazer um extends banda, e a ideia até já trouxe tudo pronto. Como é só a nível de exemplo, eu só vou mudar aqui foi muito massa. Até a próxima. Eita, até a próxima. Quando não é pra cair no teclado no botão certo, não tem jeito. Então, beleza, nossa classe concreta baterista está pronta. E percebam que a gente está implementando os mesmos métodos lá da forma abstrata, né, da classe abstrata, que é a nossa forma zona. Só que a gente está tendo comportamentos diferentes. A gente usa os métodos abstratos, mas a gente faz uma sobrescrita do comportamento. Enquanto o guitarrista diz que toca a guitarra, o baterista diz que toca a bateria. Enquanto o guitarrista se despede falando, cadê? Fui, valeu. O baterista já se despede de outra forma, né? Foi muito massa, até a próxima. Então, gente, só para ficar claro na cabeça de vocês.
sobre escrita. Nossa, ficou muito sobre, né? Mas beleza. A sobre escrita é você usar a assinatura do método ali idêntica, igualzinha, e você mudar apenas o comportamento que está dentro do escopo. E vocês lembram que o escopo é isso aqui, né? É o que está entre as chaves. Então, quando você faz isso aqui, ó, pega essa assinatura aqui, que está igualzinha a essa aqui, e muda o comportamento, isso é a sobrescrita. Então, sobre polimorfismo, a parte de sobrescrita, é isso aí. Você tem a classe abstrata e você tem métodos abstratos. E a partir do momento que você tem essa configuração aqui, ó, de classe, tudo que herdar dessa classe daqui para frente vai ser obrigado a implementar esses métodos, né? Funciona exatamente como um contrato. Se eu tirar aqui o abstract, você vai ver que aqui vai dar errado. Tá vendo? Então, para você ter classes abstratas, tem que ser dentro de uma classe abstrata. Senão, ela vai pedir para você colocar um corpo, né? Para você colocar uma ação dentro do seu método, e aí vira uma classe comum, vira uma classe concreta. Sobre o que eu falei de classes abstratas não podem ser instanciadas. Bora ver isso aqui, né? Porque falar é legal, mas evidenciar é melhor ainda. Eu vou tentar fazer uma instância aqui, ó, de banda new banda. E percebam, já dá um erro aqui, né? Ele me diz aqui, ó, banda é abstrata, não pode ser instanciada. Por quê? Sabe quando alguém chega pra você assim e fala assim, caraca, eu tive um pensamento abstrato, aquela arte abstrata, né? Abstrai aí, isso pra mim. É uma coisa que dá uma sensação de que não dá pra pegar, né? Não dá pra você manipular diretamente aquilo ali, porque é um negócio abstrato lá. E aqui com a classe é a mesma coisa. Uma vez que ela é abstrata, você não consegue criar um objeto a partir dela. Você não consegue dar esse new aí banda e ir usando os métodos dela diretamente nela, porque a ideia dela é ser, como eu disse anteriormente, uma forma ali gigante, bem generalista, para servir de guia para as classes filhas que vão se especializando, né, se especificando. Porque pense comigo, não faz sentido você ter uma classe abstrata veículo e você ficar dando vários new veículos ali e saindo da mesma classe vários veículos super diferentes, veículos com a roda, veículo com duas rodas, veículos com 2 portas, 4 portas. Não faz sentido você estar misturando as coisas, tipo fazer veículo, uma moto, veículo, um carro, tudo no mesmo cenário. Se é para criar diversos veículos, então por que não especificar, né? Classe carro, classe moto, classe bicicleta, classe avião e por aí vai. Então, de forma geral, a sobrescrita é isso, é você usar a assinatura de método ali igualzinha ao método original, contudo mudando o comportamento. E quando você trabalha com a classe abstrata, você não vai conseguir instanciar ela, todo mundo que herdar dela. O que tiver de método abstrato aqui, ela obrigatoriamente vai ter que herdar, né? A classe filha vai ter que fazer um implements. Mas, lembrando que você também pode criar uma classe que tem corpo. Mas lembrando que você também pode criar um método na classe abstrata, mas o método não é abstrato, o método é um método concreto. E eu tô falando isso por quê? Porque lá em interfaces a gente vai ver que é diferente. Na interface não dá para ter um método concreto. Mas a gente vai deixando isso aí para a próxima aula, porque a próxima aula vai ser sobrecarga de método, beleza? Então percebam que aqui eu coloquei um public void, fazer solo, né? Foi a sugestão da IDE. E aqui, se eu quiser... Aqui não, perdão. E aqui no main, se eu quiser, eu posso usar o fazer solo. Assim como a gente podia na aula anterior, onde a classe pai ela era concreta.
play on, fazendo um solo, tranquilo. Então, o grande ponto aqui, a grande diferença, recapitulando pela última vez, classe abstrata com métodos abstratos. Uma vez que essa classe é implementada por uma classe concreta, tudo que for de método abstrato precisa obrigatoriamente ser implementado na classe que está fazendo o extends, funciona como um contrato. E aí, o que muda? Muda o comportamento. Você aproveita a assinatura e implementa o comportamento de acordo com o que cada classe está pedindo. Galera, e para finalizar, eu vou pedir que vocês deixem seu like, deixem seu comentário aí de dúvidas, se fez sentido para vocês, se foi tranquilo de entender. Compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que também está começando no mundo da programação, eu acredito que vai ajudar muito. E é isso, a gente se vê na próxima para falar sobre sobrecarga em Java. Valeu!